despertos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Mindset Desperto. E hoje nós vamos falar sobre tomar decisões. Por que tomar decisões é tão importante e como que a gente pode fazer isso de uma forma mais fácil? Se você não é inscrito aqui no canal, eu já peço que você se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like aqui no nosso podcast. Deixe também seu comentário para que a gente possa cada vez mais disponibilizar conteúdos de mentalidade, neurociência e expansão de consciência aqui para vocês. Vamos para o nosso conteúdo? Hoje a gente vai falar sobre tomar decisões. Sobre decisões. Quando a gente tem clareza, a gente tem a escolha certa. Escolha é uma virtude divina e espiritual que antecede a experiência física e que também sucede a nossa experiência física. Escolha, a nossa vida é baseada em escolhas que podem nos levar até o nosso objetivo ou nos afastar dos nossos objetivos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O nosso primeiro estágio de criação da realidade é a decisão. A gente falou um pouco no começo da jornada sobre a clareza. A clareza também é um dos primeiros passos ali importante para a criação da nossa realidade, mas a clareza está mais associada ao nosso pensamento, ela é mais acelerada. Depois que você transforma isso em uma decisão, ou seja, depois que você tem clareza e você transforma isso numa decisão, ela já vira uma desaceleração do seu pensamento. E a consequência disso é a sua iniciativa em direção ao seu desejo. A semente, ela é a decisão e todo fruto carrega a semente. A decisão sólida é 70% do processo de cocriação da realidade. Para toda causa que você produz, existe uma semente e existe um processo. Se você não decidir, nada vai mudar. A gente se preocupa muito com o tempo das coisas, mas a gente não se dá conta que a gente tem que tomar decisão para que o cronômetro comece a girar. A gente fica preocupada que as coisas não estão acontecendo, que passa o tempo e as coisas não acontecem, mas a gente esquece de tomar decisões para que isso comece a acontecer. Não adianta a gente ficar imaginando o nosso cenário de vida, né? A gente ficar ali esperando algo muito maior acontecer para que a gente possa agir. Nós precisamos agir primeiro, tomar decisões para que o processo vá se apresentando ao longo do caminho. O seu cenário de vida atual é a soma das suas decisões que você vem tomando ao longo do caminho. Então, você já vem fazendo isso na sua vida. Ao longo do caminho, você já vem tomando decisões que criaram a realidade que você está vivendo hoje. E a primeira coisa que a gente precisa olhar quando a gente quer mudar o nosso cenário de vida, quando a gente quer mudar as coisas na nossa vida, são as decisões que a gente precisa tomar. E aqui também entra a nossa autoimagem. Quando a gente começa a tomar decisões pequenas, né? Pequenas decisões bobas ali do dia a dia, e você vê que você consegue realizar a partir dessas decisões, se naquela pequena decisão você consegue caminhar para um rumo mais de bem-estar, um rumo de certeza, de clareza, você começa a ter a clareza e a certeza também de que se você fizer uma escolha um pouco mais ousada, aquilo ali também vai dar certo, tá? A gente só não faz isso porque a gente tem medo de fazer. Mas se a gente colocar isso em prática e começar aos poucos, tomando pequenas decisões, começando a tomar, a prestar atenção nas pequenas decisões que a gente toma no dia a dia, né? Seja na nossa alimentação, seja na hora que a gente acorda, qualquer decisão. Se a gente começar a alinhar essas pequenas decisões do dia a dia com o nosso cenário de vida, a gente vai ver que tudo vai começar a mudar. E tudo começa a se desdobrar no momento em que a gente começa a tomar decisão. Não é as coisas começam a acontecer e depois eu decido. Não, você tem que tomar a decisão primeiro, né? Colocar o pé ali para que o caminho comece a se abrir, para que o espelho da vida comece a se abrir ali diante dos seus olhos e as coisas comecem a acontecer. Conforme você toma a decisão, o caminho ele vai se apresentando. Lembra que a gente falou lá no começo da jornada? Eu preciso ter clareza. A partir do momento que eu tenho a clareza, isso se desdobra numa decisão, o caminho
que aquilo ali vai tomar, os caminhos que aquela decisão vai percorrer para chegar até o meu cenário de vida, isso não importa. Eu só preciso ter clareza, decidir, ou seja, confiar que aquilo ali realmente é o que eu preciso para que o meu sonho aconteça e o caminho, as possibilidades vão se apresentando ao longo do caminho. Os caminhos, eles só vão chegar, os insights, as ideias só vão chegar para você lapidar se você primeiro tomar uma decisão. Isso tem um tempo, não é de um dia para o outro. Não é assim também, eu decidi agora que eu vou terminar o meu relacionamento porque o meu relacionamento ele não se enquadra no cenário de vida que eu vou ter. Não é eu tenho que terminar meu relacionamento amanhã. Ou eu decidi que eu tenho que mudar de cidade porque essa cidade não se enquadra no cenário de vida que eu quero viver. Não é de um dia para o outro, né? Mas você precisa tomar essa decisão para que os caminhos, o como você vai fazer isso, de que forma você pode fazer isso sem prejudicar outras pessoas, com bem-estar, se apresentem ao longo do caminho. Percebe? Você precisa tomar a decisão, ela não precisa ser feita, né? Ela não precisa ser materializada no dia seguinte, com pressa. Você precisa tomar a decisão e a partir daí, o caminho, o como você vai fazer para tudo isso acontecer, vai se apresentando ao longo do caminho. Se você não toma uma decisão, você trava toda a sua vida. Quando a gente não toma uma decisão, também é uma decisão. E essa decisão de não tomar decisão trava a nossa vida. Conforme você vai tomando decisões em direção ao que você deseja, automaticamente você também vai ajustando a sua autoimagem. Quando você tem um cenário de vida, todas as suas decisões devem ser baseadas nesse cenário de vida. E por que quando a gente toma uma decisão, isso também vai ajustando a nossa autoimagem? Porque quando a gente toma uma decisão congruente com o nosso cenário de vida e essa decisão começa a se desdobrar e ela começa a dar certo, a gente começa a confiar mais em nós. A gente já muda a nossa autoimagem. Aquela autoimagem que a gente tinha de nós mesmos, de que talvez aquilo ali não fosse para nós, que a gente é fracassado, aquela autoimagem negativa que a gente tinha de nós mesmos, ela começa a se alterar. E aí, uma coisa leva a outra. Quando você tem um cenário de vida, que é o que a gente falou lá no começo da jornada, nos primeiros áudios, quando você definiu o seu cenário de vida, aonde você quer chegar, né, com quem você quer estar, como que você quer que esteja a sua saúde, como que você quer que estejam os seus relacionamentos, a sua vida financeira, você criou o seu cenário de vida. E a partir de agora, você tem que ter clareza de que todas as suas decisões precisam ser baseadas no seu cenário de vida. Precisam estar alinhadas com o que você quer. Só existe decisão certa quando você compara essa decisão com alguma referência ou com o seu cenário de vida. Como eu vou saber se eu vou tomar uma decisão certa ou não? Somente se eu tiver uma base, se eu tiver o meu cenário de vida muito claro na minha mente, eu vou conseguir tomar essa decisão correta. Vou dar um exemplo para vocês. O meu cenário de vida é trabalhar de casa, trabalhar online, né, da minha casa e tudo mais, com desenvolvimento humano, com essa parte de expansão de consciência, desenvolvimento humano. Se hoje uma empresa chegar para mim e falar assim, olha, eu vou pagar para você 20 mil reais para você trabalhar na nossa empresa, é claro que muitas vezes o nosso ego ele vai balançar, né? Ele vai falar, poxa, 20 mil reais? Será que eu faço? Só que a minha decisão, meu cenário de vida já está muito claro na minha cabeça. E sair para trabalhar numa empresa não está no meu cenário de vida, está bem longe do meu cenário de vida. Então, por mais que haja essas tentações no meio do caminho, quando você tem um cenário de vida, você precisa decidir ir em direção a ele. Porque se a gente ficar se perdendo no meio do caminho com as tentações que aparecem, a gente vai acabar se perdendo pro resto da vida. Então, é sobre isso, é sobre você tomar decisões que te levam em direção ao seu cenário de vida. Né? Então, se hoje uma empresa chegar para mim e me oferecer 20 mil reais, isso não está alinhado com o meu cenário de vida, eu já tenho muita clareza sobre isso. Mas é 20 mil reais. Não importa, esse não é a vida que eu quero viver. Se eu for aceitar isso, vai ser uma aceitação só para sobrevivência, vamos dizer assim, e eu vou acabar me frustrando. E aí eu vou ficar mais longe, vai me afastar mais ainda da vida que eu quero viver, e eu só vou criar frustração na minha vida. Quando você tem uma lista de requisitos do que você
quer para sua vida, e você sabe que isso é importante para você, isso se torna inegociável. Para mim, é inegociável eu sair de casa para trabalhar. É inegociável eu entrar numa empresa agora. Então, isso é importante para mim. É importante para mim trabalhar de casa, é importante para mim ter a minha liberdade, né? Ter o meu tempo, fazer alguma coisa que eu amo. Isso é muito importante para mim. Isso não é negociável mais. Então, quando você tem clareza sobre os seus objetivos, você sabe quais são os requisitos que você torna importante na sua vida, isso acaba se tornando inegociável. E é a partir daí que você começa a tomar decisões claras e importantes que vão te levar de forma mais rápida ao seu objetivo. Você consegue, a partir disso, abrir mão do que não é importante para você e começa a criar mais espaço para que as possibilidades que vão te levar até o teu sonho comecem a aparecer. Se eu aceito essa oportunidade de trabalhar numa empresa ganhando 20 mil, que não é o meu cenário de vida, eu vou estar me afastando das possibilidades de criar a vida dos meus sonhos. Sendo que lá na frente, trabalhando na minha casa, com o cenário de vida que eu quero criar, eu posso estar ganhando muito mais do que isso. Trabalhando com liberdade, criando muito mais coisas e produtos sem ficar engessada. Então, tudo isso é uma escolha. Às vezes, as coisas, no meio dessas decisões, elas podem começar a dar errado, né? E eu chamo isso de pedido de confirmação. É como se o universo falasse assim para mim: você quer isso mesmo? Então me mostra que é isso mesmo que você quer. Você vai seguir firme ou você vai recuar? É mais ou menos isso, o pedido de confirmação. Por quê? Quando a gente traz a clareza do nosso objetivo e a gente toma uma decisão, muito provavelmente, se a gente não tiver com essa decisão, com essa clareza bem instalada na nossa mente do que realmente a gente quer, a gente vai ter um pedido de confirmação. E aí a gente vai achar que as coisas estão dando errado. E aí a gente tem duas opções, né? Esse pedido de confirmação, ele é o sinal amarelo. Ou você desacelera e recua, e aí você se afasta do seu objetivo final, do seu cenário de vida, ou você pisa no acelerador e vai com tudo. Sabe sinal amarelo? Ou você acelera e passa no sinal amarelo, ou você recua e espera o vermelho. É mais ou menos isso. Quando a gente toma uma decisão, muitas confirmações vão vir na nossa vida. É como se o universo falasse assim pra mim, e pra você também. É isso mesmo que você quer? Então me prova que é isso mesmo que você quer. Você vai até o fim? Então vai. É mais ou menos isso, sabe? Sabe quando você decide fazer alguma coisa e aí começa a dar tudo errado? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você queira viajar. Você quer viajar para Dubai, vamos supor assim. E aí você tá lá e o guichê parou de funcionar, o site da companhia aérea não tá rodando, o seu cartão não tá passando e o voo é amanhã. A tendência que nós temos é: isso aqui não é para mim. Puta, eu sabia que não ia dar certo, vai ver que não é para eu fazer. Só que se a gente para e começa a dar mais clareza para nossa mente sobre isso, ou seja, se eu paro e eu começo a me imaginar já lá em Dubai, eu falo para minha mente: não, eu quero viver isso, eu vou viver isso vai acontecer na minha vida. As coisas começam a se abrir. É como se o espelho da vida tivesse se fechado para você naquele momento. E conforme você vai dando clareza para sua mente de que realmente é aquilo que você quer, o espelho da vida ele vai se abrindo, né? E aí magicamente as coisas se resolvem. Isso já aconteceu muito na minha vida, né? Às vezes eu tinha alguma coisa ali para resolver e eu queria muito aquilo, e aí começou a dar tudo errado, cartão não passa, sei lá, começa a dar tudo errado no dia, e aí a gente tende a pensar assim: puta, isso daqui não é para mim, né? Acho que é melhor eu desistir. Só que aí o que que eu fiz? Né? Eu fui lá, botei clareza, falei: não, mas eu quero isso, eu vou conseguir isso, eu já me vejo lá, eu já tô lá, então é isso que eu quero, é isso que vai acontecer pra minha vida. E de repente tudo se resolve, sabe? Então, quanto mais a gente fica colocando a nossa autoimagem atual para rodar em cima das nossas decisões, elas vão ser totalmente deturpadas. E quanto mais a gente toma decisões fora do nosso cenário de vida, que não nos levam até o nosso cenário de vida, mais a gente atrasa a nossa vida. Então, lembre-se sempre do sinal amarelo. Quando você tomar uma decisão, pode ser que essa decisão ela te traga um pedido de confirmação. E aí é a hora que você tem que lembrar: ou eu piso no acelerador e vou com tudo agora, ou eu desacelero e fico aqui.
E no meio desses pedidos, né, dessas decisões que a gente toma, podem aparecer dádivas intermediárias. O que são dádivas intermediárias? Dádivas intermediárias é algo que é muito melhor do que o que você já tem, mas não é exatamente ainda o que você deseja. Sabe, vamos supor que você quer uma mansão lá com piscina e tudo mais. E aí, de repente, aparece para você um apartamento muito maior do que você tem hoje, com uma varanda gourmet, num lugar muito tranquilo e confortável. Essa é a sua dádiva intermediária. É como se sua mente estivesse falando assim, ó, vai que você tá no caminho certo, você já tá começando a criar coisas melhores, né? E aí, nessa dádiva intermediária, você também tem duas escolhas. Sempre a gente tem escolhas. Ou você aceita a dádiva intermediária como uma forma de compreender que você já está no caminho certo e que se você criou aquilo, você consegue criar algo muito melhor, ou você recusa aquilo e fala: não, se eu sou capaz de criar isso, eu sou capaz de criar realmente o que eu quero. E aí você foca no que você realmente quer. Qual é a opção correta? Não existe opção correta, depende do momento que você estiver. Não tem nada demais em você aceitar uma dádiva intermediária, né? Você pode aceitar. Desde que você tenha consciência de que essa dádiva intermediária é o universo mostrando para você que você já está começando a criar algo melhor, que a sua mente já está mudando, que você já está conseguindo expandir e que você continue neste processo até o seu cenário de vida, tá? E esse tipo de decisão é treino. Tudo é treino. Então, como é que eu treino as minhas decisões baseadas no meu cenário de vida? Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é listar os seus requisitos. Coisas que para você são inegociáveis. Por exemplo, quais são os seus requisitos? Os meus, por exemplo, são trabalhar de casa, trabalhar com o que eu amo, trabalhar com desenvolvimento humano. Então, tudo que aparecer fora disso é inegociável para mim. Eu não vou pegar, porque não é o que eu quero. Por mais que seja tentador, não é o que eu quero. Só que para a gente ter essas decisões muito claras e muito assertivas em direção ao que a gente deseja, nós precisamos primeiro ter a nossa lista de requisitos. Seja isso na nossa área profissional, na nossa casa, né, no nosso relacionamento, em tudo. Vamos supor que eu quero uma casa no campo. E aí me aparece uma casa na cidade. Maravilhosa, da mesma forma como eu quero a casa no campo. Só que o meu requisito é que a casa seja no campo. Ah, Ju, mas isso não pode ser uma dádiva intermediária? Pode, mas se você tem a possibilidade de ter uma casa, de criar uma casa igual a essa na cidade, você também tem uma possibilidade de criar uma casa igual a essa no campo. Então, é isso que a gente tem que levar isso em consideração. Agora, vamos supor que apareçam duas opções para você de dádiva intermediária: um apartamento para você no campo e um apartamento para você na cidade. Só que nesse momento, a sua vida se desdobra na cidade, o seu trabalho é na cidade, as suas coisas ainda estão ali na cidade, e talvez para você viajar 1 hora até o seu local de trabalho seja inviável. Então, talvez seja melhor você aceitar o apartamento na cidade do que no campo. É óbvio que a gente tem que fazer essas conclusões, né? Fazer esses pormenores para entender se aquilo ali realmente é viável, mas sempre baseado no seu cenário de vida. Quanto mais você se perder no meio do caminho com escolhas que não te levam ao teu cenário de vida, apenas porque sua mente está ansiosa, porque sua mente não tem paciência, porque ela quer encurtar o caminho, ou porque ela acha que você não vai conseguir coisa melhor. Quanto mais você se distrai com essas pequenas coisas, mais distante você fica do seu sonho. Então, faça uma lista de requisitos. O que para mim é inegociável? É inegociável para mim não trabalhar de casa. Então, se aparecer algo que seja para trabalhar fora de casa, eu não vou aceitar, porque isso não me leva aonde eu quero chegar. Então, eu quero uma casa que seja, sei lá, de 2 andares. Então, se aparecer uma casa de 1 andar, né, muito fora dos requisitos que eu não vou aceitar. Então, é isso, é criar a sua lista de requisitos. O que para você é inegociável? Vamos supor que para você seja inegociável ter o corpo dos seus sonhos. Então, se aparecer alguém te oferecendo um bolo, você não vai comer, porque isso te distancia do seu cenário de vida.
tá te distanciando. É isso que a gente tem que começar a perceber. Às vezes essas decisões, elas são dolorosas, não são fáceis, né? Às vezes a sua decisão é ter um determinado set point na sua conta. Vamos supor, eu quero ter 10 mil reais sobrando ali na minha conta, ou 500 mil reais sobrando ali na minha conta. E para isso, você vai ter que abdicar de algumas compras que você faz hoje. Você vai ter que abdicar de comprar coisas e de tomar decisões por impulso. Isso é doloroso, porque aquilo ali é um conforto para o seu cérebro, ele já está acostumado com aquilo. Mas, se você tem um cenário de vida e você quer chegar lá, você precisa tomar decisões baseadas no seu cenário de vida, tá? Então, por exemplo, hoje, dentro da minha saúde, é inegociável para mim eu entupir o meu corpo com comida que não seja saudável, né? Lógico que de vez em quando como uma pizza e tudo mais, mas muitas coisas que não sejam saudáveis. Então, na minha alimentação da semana, eu procuro comer legumes, procuro comer coisas mais saudáveis, e é inegociável para mim nesse momento eu não treinar, pelo menos de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, eu vou ter que achar um tempo para pular corda. Ai, não tenho tempo, vou dar 5 pulinhos ali, 3 polichinelo, mas é inegociável para mim. Porque isso me aproxima do meu cenário de vida. Se toda vez alguém chegar ali para mim e falar assim, ah, mas você vai treinar hoje? Mas hoje tá frio. Ai, não vou treinar. E eu desisto, eu tô dando um passo para trás. Tô dando um passo para trás, um passo para trás, um passo para trás. Tô voltando. Em vez de eu seguir para frente, eu tô voltando, então eu distancio mais ainda no meu cenário de vida. Então pense sobre isso. E para a gente ter clareza se a decisão que a gente está tomando, ela vai ser benéfica para nós ou não, a gente precisa baseá-las no nosso cenário de vida, nos nossos requisitos inegociáveis. Então faça a sua lista de requisitos inegociáveis. O que é inegociável para você? E não espere as coisas acontecerem para você decidir fazer algo. Não espere você ter clientes para decidir algo para o seu cenário de vida. Não espere você ganhar uma grande quantidade de dinheiro para começar a tomar pequenas decisões que vão te aproximar do seu cenário de vida, tá? O espelho da vida, ele não vai se abrir se você não conseguir acessar a clareza necessária. Você precisa tomar decisões que te impulsionem, que rompam com a sua rotina. Quem quer de verdade não se contenta com pouco. Quem quer de verdade não se contenta com as migalhas que vão aparecendo ali no meio do caminho. Agora, você precisa sim romper com a sua rotina e tomar decisões que te impulsionam, mas você também precisa analisar se as decisões que você está tomando já estão te levando a algum lugar, já estão dando certo. Você não precisa mudar, você tem que se manter ali. Se aquilo ali já está funcionando, por que você vai mudar? Então vamos supor que eu tô aqui na minha carreira de terapeuta de desenvolvimento humano e eu tô aqui, né? Tô dando os meus cursos, tô fazendo a jornada com vocês, tô passando conhecimento para frente, as coisas estão fluindo. E aí de repente vem uma pessoa e fala assim para mim: "Olha, você não quer fazer agora um canal sobre nutrição?" Eu amo falar sobre nutrição. Eu estudo sobre nutrição. Só que para mim não é o que me preenche, não é o que vai me levar até o meu cenário de vida. Então, não adianta eu usar isso como uma rotina, uma quebra de rotina que me impulsiona. Isso não vai me impulsionar para lugar nenhum. Se aqui já tá dando certo, é que nem a frase, né? Em time que tá ganhando não se mexe. Se você tá vendo que o seu time tá ganhando, não vai mexer, não vai fazer troca nele, porque senão não vai funcionar também. Agora, se o seu time não estiver andando dentro de campo, não estiver fazendo nada, estiver só chutando a bola para trás, aí sim você precisa tomar decisões que levem o seu time para frente, que levem o seu time a ganhar, tá bem? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre tomada de decisão baseada no nosso cenário de vida e nos nossos requisitos. Criem a lista de requisitos de vocês, treinem isso nas pequenas decisões do dia a dia, né? Por exemplo, se eu quero ter um corpo saudável, eu tenho que decidir sobre a minha alimentação todos os dias. Então, treine isso todos os dias. Quanto mais você treina, mais isso vai se tornando normal para sua mente. Escolher e tomar decisões baseadas no seu cenário de vida. E aí, o caminho ele vai se preenchendo e você consegue chegar de uma maneira muito mais acelerada no seu objetivo.